Bom dia, irmãos. Eu gostaria, nessa oportunidade, de saudar toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ainda afastados, ainda distantes em função da pandemia, eu gostaria hoje de trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 15 a 23, 15 a 21. Mas eu sugiro que os irmãos leiam 1 Samuel, capítulo 2, 3, 4, 5 e 6 para se localizar dentro do contexto bíblico. Eu só vou ler esses versículos. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é o Senhor que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires de alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli, e o Senhor faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma das suas palavras deixou de cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto a sua palavra, o Senhor se manifestava ali a Samuel. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua presença e te imploramos, Senhor, que tu fales ao nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que eu gostaria de falar com vocês se encontra nesses capítulos, e eu separei esses versículos apenas para enfocar um aspecto importante na mensagem. Nos dias dos juízes, havia uma peculiaridade em Israel. As tribos eram 12 tribos, que estavam divididas, mais a tribo de Levi, que morava em cidades, e eles não tinham um governante unificado. Havia um local de culto, e esse local de culto era em Siló. Era o local onde ficava a Arca da Aliança, onde ficava o tabernáculo, e ali morava o sacerdote Eli. O sacerdote Eli recebeu, ainda bem jovem, o menino Samuel, que foi oferecido por sua mãe em oferta ao Senhor, para servir ao Senhor durante toda a sua vida. E ele servia como aquele menino que ajudava o sacerdote. Ele acendia as lamparinas, ajudava nas ofertas. Ele, apesar de não ser da tribo de Levi, por ser primogênito e por ter sido oferecido ao Senhor, ele podia ministrar. E a Bíblia nos diz que Eli, o sacerdote, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Porém, Ofni e Finéias, eles não tinham um temor do Senhor. Eram 2 jovens e eles tomavam algumas atitudes esquisitas. Uma delas é que quando as pessoas estavam ofertando, eles vinham com um garfo e retiravam um pedaço da oferta. Bem, havia uma parte da oferta que era destinada a sacerdotes. E as pessoas até diziam: calma aí, espera aí, sacerdote, vai chegar o momento que eu vou pegar a sua parte da oferta aqui. Mas eles não. Eles queriam primeiro deles e depois o do Senhor. Isso nos preocupa nos dias de hoje, não é nada que os irmãos desconheçam, que hoje há muitos líderes que estão mais preocupados com o ganho pessoal e com o seu próprio conforto do que com as ovelhas da casa do Senhor. Deus então levanta um profeta no capítulo 2, versículo 22, que vai até Eli e fala para ele o seguinte: Eli, eu escolhi a tua família para que ela fosse sacerdotal, para que vocês estivessem diante de mim, para que vocês seguissem o sacerdócio, mas os seus filhos, eles se afastaram e você não está repreendendo-os. Você não está se preocupando com isso. Então eu vou retirar o sacerdote da sua família, vou passar para outras famílias da tribo de Levi. Os seus filhos, a tua família, todos vão morrer na idade varonil, vão morrer antes de amadurecer, vão morrer jovens. E no fim vocês vão quase que implorar para ser sacerdotes por conta de que vocês pecaram contra o Senhor. Bem, ouvindo uma palavra dessa, da parte de um profeta, há de se esperar que aquele que ouve a palavra se arrependa. Porém, talvez
Eli, sacerdote, ouvindo o profeta, talvez não fosse um homem muito bem trajado, fosse um homem tosco, especialmente naqueles dias, ele não levou em conta. Mas ele continuou exercendo sua função, e uma vez, quando já estavam prestes a apagar as lâmpadas do tabernáculo, o Samuel ouve uma palavra: Samuel, Samuel. Ele então pensa que era Eli que eu estava chamando. Ele vai até Eli: o que é que o senhor está me chamando? Ele disse: eu não te chamei, vai dormir. Ele novamente se deita, ouve novamente a palavra: Samuel, Samuel. Ele corre para Eli: sim, Eli. Ele chega para ele: vai deitar, menino. Ele vai deitar. E depois o Eli percebe que poderia ser o Senhor falando com Samuel. Ele diz: quando você ouvir essa palavra, Samuel, Samuel, você diga, fala que o teu servo ouve. E foi o que aconteceu. Samuel se deitou, ouviu a palavra: Samuel, Samuel. E ele disse: fala que o teu servo ouve. E o Senhor falou que a família de Eli seria ceifada e viria a falecer. Bem, imagina o menino. Era um menino. O Eli havia cuidava dele. Eli era um homem respeitável. Porém, havia na vida de Eli um negócio que nos causa estranheza, uma certa frieza diante das coisas espirituais. Havia, assim, talvez uma falta de fulgor espiritual, de fogo do espírito. Você vê que quando ele recebe a notícia do primeiro profeta, ele não levou em conta. Agora Deus usa um menino, Samuel. Samuel fala com ele. E ele então, ele chega para Samuel de manhã e diz: Samuel, me fala o que você ouviu da parte do Senhor. Samuel não queria falar, ele estava com medo, ele gostava de Eli. Mas o Eli chegou para ele e deu uma palavra muito dura. Peço que não me encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprover se me encobrires. Então, se você me encobrir, que a mão de Deus pese sobre você. E ele então responde a Samuel, conta toda a história para Samuel. Desculpe, eu troquei. Samuel conta a história para Eli, o que aconteceria. E é estranha a palavra de Eli no versículo 18, quando ele diz: é o Senhor, faça o que bem lhe aprover. A gente esperava, nesse texto bíblico, que Eli rasgasse as suas vestes, se humilhasse perante o Senhor, clamasse por sua família, mas ele chega ao contrário, numa atitude passiva. Ele diz que o Senhor faça o que bem lhe aprouver. Ali ele sela o futuro da sua família. Ali ele declara para Deus que Deus era Deus, que fizesse o que ele quisesse. Ele não estava preocupado efetivamente com a sua família. E a Bíblia nos diz, nos capítulos posteriores, que numa batalha com os filisteus, morrem Ofni e Finéias, seus filhos, que não temiam a Deus. A Arca da Aliança é tomada e levada para a Filistia. Ali na Filistia acontecem pragas tremendas, e inclusive eles, com muito medo, retornam a arca para Israel. E eles estavam com tanto medo, porque houve uma peste, a peste bubônica, a peste negra, né? Muita gente tinha tumores e aqueles que não ficavam com tumores morriam. E então eles fizeram o seguinte: eles botaram a Arca da Aliança num carro novo, puxado por vacas que estavam amamentando. Eles disseram: se for de Deus, essas vacas vão para Israel. Se não for de Deus, essas vacas vão para a cria. E o que aconteceu? As vacas voltaram para Israel, mesmo estando amamentando bezerros, o que demonstrou aos filisteus que Deus estava nesse negócio. Bem, por que eu estou contando essa história para você? Muitas vezes você ouve uma história bíblica e não entende a razão. A razão é que me parece que o nosso povo está igual a Eli, insensível para com as coisas de Deus. Parece que a palavra não quebranta, a palavra não toca. As coisas estão acontecendo, a pandemia, e as pessoas estão pensando: bem, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. As pessoas não clamam, não oram, não se propõem a fazer nada. Estou muito preocupado com a obra de Deus nos nossos dias. Eu vejo iniciativas isoladas de pessoas clamando, de pessoas filmando, de pessoas fazendo, mas de uma forma geral percebo o nosso povo evangélico muito paradão, está como Eli, insensível às coisas espirituais, insensível à palavra de Deus, dizendo como ele é Deus. Faça como lhe bem aprouver. Me preocupo muito
com a igreja nos nossos dias. Muito, muito mesmo. O fato é de que Deus continuou falando a Samuel. A Bíblia diz no versículo 21, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra, e o Senhor manifestava ali a Samuel. Samuel ficou sendo conhecido em todo Israel. Em todo Israel, porém a mão de Deus continuou pesando. E o interessante de tudo isso é que depois de muito sofrimento, depois de muitos anos de sofrimento, Israel acordou. Você vai ver isso no capítulo número 7. Eles acordam, eles vão para Mispá, se ajoelham diante do Senhor, pedem misericórdia. Quando eles pedem misericórdia, os filisteus os cercam, e eles clamando ao Senhor, raios do céu caem e destroem os filisteus. E isso é aquela parte, aquele texto que se fala, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Será que nós precisamos passar anos de sofrimento para acordarmos, povo de Deus? Será que nós precisamos sofrer para efetivamente reconhecer que Deus está no nosso meio, falando ao nosso coração? Ou estamos como os israelitas antes da destruição de Jerusalém, que clamavam, comamos e bebamos que amanhã morreremos? Examinemos o nosso coração, acordemos, que sejamos como o menino Samuel, ouvindo a Deus atentamente, não como Eli, o sacerdote, que não se manifestava ou não se emocionava antes da realização das obras de Deus. É tempo de nós acordarmos. É tempo de nós buscarmos. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se esse vírus pode nos ceifar, alguns de nós. Busquemos a Deus, estejamos prontos para o encontro com o Senhor. Que Deus abençoe a cada um daqueles que estão ao alcance dessa mensagem. E eu terminarei orando mais uma vez ao Senhor. Senhor, te louvo por a tua palavra que é viva e maravilhosa. Ó Deus, só teu Espírito pode fazer, ó Deus, essa semente germinar nos corações. Que essa mensagem germine nos nossos corações. Ajuda-nos a sermos como Samuel, atentos à ação do teu Espírito, atentos à tua voz. Ajuda-nos a perdermos essa insensibilidade, que sejamos sensíveis à tua palavra, que possamos ter sensíveis à ação do teu Espírito. Obra nos nossos dias, Senhor, e ajuda-nos através dessa oportunidade a manifestarmos que tu és vivo em nós, na nossa sociedade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, bom domingo, meus irmãos, que Deus vos abençoe.